Perfeito, Tony. Agora eu vou elevar esse material para outro nível. Além de organizado, ele vai estar autoexplicativo, ou seja, não vai depender de conhecimento prévio. Vou manter o formato de revisão, mas sempre que aparecer um termo técnico, eu explico na hora de forma simples e rápida, sem quebrar o fluxo da leitura. Tudo pronto para áudio. Revisão guiada, fisiologia oral e oclusão. Pergunta 1. Qual característica diferencia o incisivo central superior do incisivo lateral superior? Resposta. A principal diferença está na forma da coroa. A coroa é a parte visível do dente. O incisivo central superior é maior, mais largo e mais simétrico. Já o lateral é menor e pode apresentar variações de forma. Pergunta 2. Qual dente pode apresentar duas raízes, sendo uma vestibular e uma palatina? Resposta. O primeiro premolar superior. Raiz é a parte do dente que fica dentro do osso. Vestibular significa voltado para o lado da bochecha. Palatina significa voltado para o lado do céu da boca. Pergunta 3. Qual dente possui a maior dimensão no sentido mesiodistal? Resposta. O primeiro molar superior. Agora entende esse termo. Mesiodistal é a largura do dente de um lado ao outro, olhando de frente. Mesial é o lado mais próximo da linha média do rosto. Distal é o lado mais afastado dessa linha. Ou seja, estamos falando da largura do dente na arcada. Pergunta 4. Onde é encontrada a cúspide de Carabelli? Resposta. Na face palatina do primeiro molar superior. Cúspide é uma pontinha do dente usada para triturar alimento. A cúspide de Carabelli é uma pequena elevação extra que aparece em alguns molares. Pergunta 5. Qual dente apresenta maior comprimento radicular? Resposta. O canino superior. Comprimento radicular significa o tamanho da raiz do dente. O canino superior tem a raiz mais longa de toda a boca. Pergunta 6. Qual dente apresenta maior variação no número de raízes? Resposta. O segundo premolar inferior. Isso significa que ele pode variar mais entre pacientes, podendo ter uma ou mais raízes. Pergunta 7. O que é a crista oblíqua e onde ela aparece? Resposta. A crista oblíqua é uma elevação de esmalte que liga duas cúspides na superfície do dente. Pensa como uma ponte que conecta partes do dente. Ela é típica dos molares superiores. Pergunta 8. O que significa ponto de contato mais cervical? Resposta. Primeiro, entende o termo cervical. Região cervical é a parte do dente próxima à gengiva, como se fosse o pescoço do dente. Ponto de contato é onde um dente encosta no outro. Então, ponto de contato cervical significa um ponto de contato mais próximo da gengiva. Nos dentes posteriores, esses contatos ficam mais baixos, mais próximos da gengiva. Pergunta 9. Qual músculo auxilia na retrusão da mandíbula? Resposta. O músculo temporal. Retrusão significa levar a mandíbula para trás. O músculo temporal fica na lateral da cabeça e ajuda a puxar a mandíbula para trás. Pergunta 10. O que são músculos supraioideos e qual sua função? Resposta. Os músculos supraioideos ficam acima de um osso chamado hioide, que está na região do pescoço. Esses músculos ajudam na abertura da boca, puxando a mandíbula para baixo. Ou seja, abrir a boca não é função direta dos músculos mastigatórios principais. Pergunta 11. O que ocorre na contração bilateral dos pterigoides laterais? Resposta. Acontece a protrusão da mandíbula. Protrusão significa projetar a mandíbula para frente. Pergunta 12. Durante a mastigação unilateral, o que acontece no lado de trabalho? Resposta. O lado de trabalho é o lado onde o alimento está sendo mastigado. Nesse lado ocorre maior atividade muscular, principalmente do músculo masseter. O masseter é o principal músculo da mastigação, responsável pela força de fechamento da boca. Atenção! Isso cai na prova. Mastigação unilateral, lado de trabalho, maior atividade do músculo masseter. Pergunta 13. O que caracteriza a classe 1 de ângulo? Resposta. É a relação normal entre os dentes superiores e inferiores. Existe equilíbrio entre função, estética e musculatura. Pergunta 14. O que caracteriza a classe 2? Resposta. Está associada a uma mandíbula mais para trás ou maxila mais para frente. O perfil facial tende a ser convexo, ou seja, mais projetado para frente na parte superior. Pergunta 15. O que caracteriza a classe 3? Resposta. Está associada a uma mandíbula projetada para frente. O perfil é côncavo, com o queixo mais evidente. Pergunta 16. Qual a diferença entre overbite e overjet? Resposta.
Overbite é a sobreposição vertical, ou seja, quanto os dentes de cima cobrem os de baixo. Overjet é a distância horizontal, ou seja, o quanto os dentes de cima estão para frente em relação aos de baixo. Atenção! Pegadinha clássica. Overbite é vertical, overjet é horizontal. Pergunta 17. Qual a função do cíngulo nos dentes anteriores? Resposta. O cíngulo é uma elevação na parte interna dos dentes anteriores, voltada para o lado da língua. Ele ajuda a distribuir as forças da mastigação, evitando sobrecarga em uma única região. Isso foi muito destacado na aula Cíngulo, Distribuição de Força, Equilíbrio Oclusal. Pergunta 18. Qual a importância dos sulcos e fissuras? Resposta. São as ranhuras e sulcos na superfície dos dentes. Eles permitem o encaixe entre dentes superiores e inferiores. Sem eles, a mastigação seria muito menos eficiente. Pergunta 19. Qual a diferença entre má oclusão dentária e esquelética? Resposta. Má oclusão dentária. Problema no posicionamento dos dentes. Má oclusão esquelética. Problema no crescimento dos ossos da face. Atenção. Dica de prova. Dentária pode não afetar função. Esquelética geralmente afeta função. Pergunta 20. Paciente classe 2 com incisivos protruídos. O que acontece? Resposta. Os dentes ficam projetados para frente. Isso pode causar dificuldade de fechar os lábios, alteração estética, dificuldade na fala, problemas na mastigação. Pergunta 21. Mordida cruzada posterior unilateral. Consequências? Resposta. O paciente mastiga mais de um lado só. Isso gera sobrecarga muscular, desgaste dentário, mobilidade dentária, lesões cervicais não cariosas. Isso é dica forte de prova. Mordida cruzada unilateral, mastigação unilateral, sobrecarga muscular, lesões cervicais. Fechamento final. Agora você não só decorou, você entendeu. E guarda essa frase. O dente não sofre sozinho, ele sofre pela forma como a força é distribuída. Se quiser, Tony, agora dá para ir para um nível absurdo de preparação. Transformar isso em áudio contínuo, estilo aula, ou fazer um simulado ainda mais difícil com pegadinhas pesadas. Só falar. Agora eu vou transformar tudo isso em um roteiro contínuo, fluido, natural, para leitura em voz, como se fosse uma aula sendo explicada no teu ouvido. Sem interrupções, sem pergunta-resposta, só explicação que vai conectando tudo. Aula em áudio, fisiologia oral e oclusão. Vamos começar entendendo uma coisa muito importante. Quando a gente estuda odontologia, principalmente oclusão e fisiologia oral, não dá para pensar só em dentes isolados. A boca funciona como um sistema. Esse sistema envolve dentes, músculos, articulação e também o controle do sistema nervoso. Agora imagina o seguinte, os dentes são como peças que se encaixam. Esse encaixe tem nome, ele se chama oclusão, ou seja, é a forma como os dentes de cima e de baixo se encontram. Mas não é só encostar, existe uma lógica nisso. A forma dos dentes, o tamanho, a posição e até pequenos detalhes anatômicos influenciam diretamente na forma como uma força da mastigação é distribuída. E aqui entra um conceito muito importante. O problema quase nunca está no dente sozinho. O problema está na forma como a força chega até ele. Agora vamos entender alguns termos básicos que aparecem muito e costumam confundir. Quando a gente fala em sentido mesiodistal, estamos falando da largura do dente. Mesial é o lado do dente que está mais próximo do centro do rosto. Distal é o lado mais afastado. Então, quando alguém diz que um dente é maior no sentido mesiodistal, significa que ele é mais largo de um lado ao outro dentro da arcada. Outro termo importante é a região cervical. Pensa no dente como se tivesse 3 partes. A parte de cima que você vê, a parte de baixo que é a raiz, e entre essas duas existe uma região de transição próxima da gengiva. Essa é a região cervical, como se fosse o pescoço do dente. Quando falamos que algo está mais cervical, significa que está mais próximo da gengiva. Agora vamos falar de estruturas importantes dos dentes. Você já ouviu falar em cúspide? Cúspide é aquela pontinha do dente, principalmente nos dentes posteriores, que serve para triturar o alimento. Em alguns dentes, especialmente no primeiro molar superior, existe uma cúspide extra, chamada cúspide de Carabelli. Nem todo mundo tem, mas quando aparece é uma pequena elevação na face interna do dente. Outra estrutura importante é a crista oblíqua. Imagine uma pequena ponte ligando duas partes do dente na superfície de mastigação. Essa ponte é a crista oblíqua. Ela é típica dos molares superiores e ajuda na resistência do dente durante a mastigação. Agora vamos falar sobre músculos.
O principal músculo da mastigação é o masseter. Ele é responsável pela força de fechamento da boca. Quando você morde algo com força, é principalmente o masseter que está trabalhando. Outro músculo importante é o temporal, que fica na lateral da cabeça. Ele ajuda tanto a fechar a boca quanto a puxar a mandíbula para trás. Já os músculos pterigoideos laterais são responsáveis por levar a mandíbula para frente, o que chamamos de protrusão. Agora entra um grupo muscular que costuma confundir. Os músculos supraioideos. Eles ficam acima de um osso chamado ióide, na região do pescoço. Esses músculos ajudam na abertura da boca. Isso é importante porque muita gente acha que abrir a boca é função dos músculos mastigatórios, mas não é exatamente assim. Quem ajuda bastante nesse movimento são os músculos supraioideos, junto com a gravidade. Agora vamos entrar na mastigação. Durante a mastigação, você pode usar os dois lados ou apenas um lado. Quando o paciente mastiga apenas de um lado, chamamos isso de mastigação unilateral. E aqui vem uma informação muito importante para a prova. No lado onde o alimento está sendo mastigado, chamado lado de trabalho, existe maior atividade do músculo masseter. Isso acontece porque é ali que está sendo aplicada a força. Agora vamos falar sobre a posição dos dentes. Existe uma classificação chamada classificação de Engel. Na classe 1, a relação entre os dentes é considerada normal. Na classe 2, a mandíbula está mais para trás ou a maxila está mais para frente. O perfil do paciente tende a ser mais convexo. Na classe 3, a mandíbula está mais para frente, gerando um perfil côncavo. Agora vamos falar de dois termos que caem muito em prova e confundem bastante: overbite e overjet. Overbite é a sobreposição vertical, ou seja, o quanto os dentes de cima cobrem os de baixo. Overjet é a distância horizontal, ou seja, o quanto os dentes de cima estão à frente dos de baixo. Uma forma simples de lembrar é: overbite é para cima e para baixo, overjet é para frente. Agora vamos falar de um detalhe importante dos dentes anteriores: o cíngulo. O cíngulo é uma elevação que fica na parte interna dos dentes anteriores, voltada para o lado da língua. A função dele é muito importante. Ele ajuda a distribuir as forças da mastigação, evitando que toda a carga fique concentrada em um único ponto. Isso protege tanto o dente quanto as estruturas ao redor. Agora vamos falar da superfície dos dentes. Os dentes possuem sulcos e fissuras, que são pequenas ranhuras. Essas estruturas ajudam no encaixe entre os dentes superiores e inferiores. Sem esses sulcos, os dentes não se encaixariam corretamente e a mastigação seria prejudicada. Agora vamos falar sobre problemas. Existe a má oclusão dentária, que é quando os dentes estão mal posicionados. E existe a má oclusão esquelética, que está relacionada ao crescimento dos ossos da face. A diferença é importante: a má oclusão dentária pode não afetar tanto a função. Já a esquelética geralmente afeta. Agora pense em um paciente com mordida cruzada posterior de um lado só. Esse paciente tende a mastigar mais de um lado. Isso gera sobrecarga muscular, principalmente no masseter. Com o tempo, pode causar desgaste dentário, mobilidade e até lesões próximas à gengiva. Agora vamos fechar com uma ideia central. Tudo isso está conectado. Dentes, músculos e articulação trabalham juntos. Se a força da mastigação estiver bem distribuída, o sistema funciona bem. Se não estiver, começam os problemas. E guarda essa frase porque ela resolve muita questão de prova. O dente não sofre sozinho. Ele sofre pela forma como a força chega até ele. Se quiser, Tony, no próximo passo eu posso transformar isso em um áudio ainda mais pausado, com ritmo perfeito para memorização, ou fazer uma versão tipo revisão de última hora antes da prova. Só dizer: